E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vim trazer pra vocês mais uma história BL, né? E é uma graphic novel que foi escrita pelo Kevin Panetta e foi ilustrada pela Savannah Ganucho. Eu não sei como é que se pronuncia isso, não tenho a menor ideia, foda-se. Aqui no Brasil, a graphic novel recebeu o nome de Bloom, o verão em que o amor cresceu. É uma metáfora direta à proposta, né, narrativa, à parte do plot da história. Então hoje a gente fala de Bloom, o verão em que o amor cresceu. Como de costume, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história, sobre a obra, né, das minhas perspectivas, fazer algumas comparações. Espero que vocês gostem do vídeo. Antes de mais nada, se você gosta desse tipo de vídeo, gosta da obra, qualquer coisa, já deixa seu like aí no vídeo que ajuda bastante o canal. Se não for aqui, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. E vai comentando à vontade aí embaixo os comentários que você quiser fazer em relação à obra. Eu fico bastante curioso para a gente poder continuar conversando. E claro, o link para você adquirir essa obra lá pela Amazon, ela vai estar disponível aqui na caixa de descrição, que é um link de afiliado que eu tenho, e se você comprar por esse link, você tá me ajudando. Então agora eu vou te falar um pouquinho de Bloom, essa obra que a editora inteligentemente tá vendendo aí com uma proposta de marketing, dizendo que se você foi fã de Heartstopper, você com certeza vai adorar Bloom. Faz todo sentido, eles têm muitas coisas semelhantes aqui, eu vou comentar ao longo do vídeo. Em Bloom, o verão em que o amor cresceu, a gente conhece o Ari. O Ari, ele é um rapaz que saiu recentemente do ensino médio e o sonho dele é se mudar da cidade pequena onde ele vive, ir para a capital e trabalhar, viver da música. Ele tem até uma banda local com alguns amigos dele, mas ele tá preso ao negócio da família, que é uma padaria pela qual o pai dele e a mãe têm uma grande paixão. Mas ele ainda quer sair, então, num primeiro momento, ele sugere encontrar alguém para substituir ele na padaria e ele poder viajar, poder ir morar fora. Então, eles vão conhecer o Hector. O Hector, ele é um estudante de culinária que veio a essa cidade para resolver algumas pendências depois que a avó dele faleceu. E ele tá ali vivendo na casa da avó durante esse tempo. Mas eles vão começar a trabalhar juntos graças ao grande talento que o Hector tem com a confeitaria. Como consequência dessa convivência que eles têm no trabalho, eles vão se aproximar muito e eles vão se tornar bons amigos, se tornarem parte essencial da vida um do outro, e eles vão começar até a sentir uma certa falta. Não existe muito segredo na narrativa da história, basicamente o que ela está propondo é isso, né? Que dois rapazes vão se conhecer nessa intersecção entre a vida deles, onde na real um quer aquilo ali pro resto da vida, o outro quer que aquilo seja passageiro. Eles acabam se encontrando nisso e a narrativa traz essa proposta deles se criarem um vínculo através disso, né? Não é à toa que vem aí o título de O Verão em que o Amor Cresceu, porque durante toda a história a gente vê essa passagem deles, né? Esse relacionamento se construindo através do trabalho que eles fazem juntos lá na padaria. Então, tipo, o processo de esperar a massa crescer, as receitas, todos esses momentos a gente vê sendo usado como metáfora para o que está se desenvolvendo entre eles. Claro que a narrativa vai propor pra gente alguns obstáculos, né? Como os amigos do Ari, que não são nada legais, eles são uns cuzões. Pelo menos um deles é um cuzão, ele tem dois bons amigos, né? As inseguranças do Hector, que é um rapaz gay que vem de um relacionamento do qual ele tá no qual ele não tá totalmente desprendido ainda e do qual ele não saiu com boas memórias. Então eles ainda têm as suas próprias inseguranças e problemas que acabam afetando e interferindo diretamente no desenvolvimento do relacionamento dos dois, né? Vão criar alguns obstáculos, algumas pequenas discussões, mas algo que facilita muito esse desenvolvimento é a personalidade do Ari. O Ari, ele é um personagem muito impulsivo, mas muito transparente o tempo todo. Então ele fala diversas coisas o tempo todo sobre como ele se sente ou como ele se sentiu em determinado momento, e às vezes ele até acaba pedindo desculpa depois, porque algumas das palavras
palavras que ele usa para se expressar, da maneira como ele se expressa, elas são meio impulsivas e inconsequentes. Isso acontece muito com os pais dele, porque ele tá vivendo bem aquela fase de, tipo, querer viver de maneira revolucionária, sair da padaria, sair de perto dos pais dele. Então isso acontece constantemente quando ele fala algumas dessas coisas de maneira inconsequente e depois se arrepende porque ele entende que a maneira como ele tá agindo parece muito infantil. Então o Ari, ele é um personagem que consegue contribuir muito para a narrativa da história. Eu confesso que o Hector, eu não acho que ele seja tão complexo assim. A história do Hector, ela é muito clara, ela é contada pra gente, e a personalidade dele, ela é simples. Ela é uma personalidade saudável e gostosa que ajuda o Ari a se desenvolver, a amadurecer ao longo do processo em que eles estão se conhecendo. E essa é uma das paradas mais legais da história, pra ser honesto, porque ela não precisa de um grande acontecimento, de um grande problema para contar uma história legal sobre um casal gay. Ela basicamente faz o quê? Ela vai contar pra gente essa história com pequenos elementos ao longo dela que são obstáculos, mas eles são completamente naturalizados na vida. Não tem um bullying gigante que um moleque sofre, não. Tem um amigo cuzão que não é um problema só pela questão de sexualidade, porque ele é um cara cuzão. Tem essa maneira revolucionária como o Ari quer viver a vida, né? Afinal de contas, ele tá passando por essa fase, mas pode ser apenas uma fase, e a gente percebe que tem a maneira como o Hector, ele ainda precisa lidar com algumas coisas que aconteceram no passado dele, mas é tudo muito natural aqui. Por exemplo, a questão dos personagens serem LGBTQIA+, né, serem dois personagens gays, a gente não tem essa discussão inflada dentro da história. É muito legal porque ela é muito natural, ela acontece de maneira natural, é a primeira vez que os dois se envolvem, os momentos em que o Hector fala sobre a própria sexualidade, o Ari meio que se descobrindo, tudo isso é muito natural, e eu acho legal isso. Eu gosto quando não precisa que a história seja inflada com aquela discussão densa sobre sexualidade. É legal, assim. Dito tudo isso, eu fico sinceramente tentando entender aonde que a história de Bloom me pegou, porque eu gostei muito dela, mas eu não consigo lembrar ou encontrar um grande momento, uma grande passagem, um grande plot na história que tenha me prendido e me fisgado, né? Com exceção de uma tragédia que acontece no final, mas que serve mais como ciclo de encerramento do que como plot de desenvolvimento, eu não entendo qual foi esse momento muito chocante pra mim. E isso é legal porque dá a entender que ao longo de toda a história eu tava conseguindo acompanhar esse processo da maneira que os autores estavam querendo, porque o que eles parecem estar propondo aqui é que toda essa discussão levantada, todo esse processo, ele seja totalmente natural, né? Dois meninos gays que têm suas inseguranças e seus problemas, que vão se encontrar em algum momento e vão desenvolver isso, um relacionamento, não aquela discussão densa sobre sexualidade. Isso é bem legal. Eu acho que é justamente por coisas assim que eles vendem essa obra como uma obra ideal para os fãs de Heartstopper, porque ele tem a mesma narrativa simples e tem um traço, né, artístico muito parecido, né? Essa pegada, o traço dos personagens é muito parecido. Aqui eu vale dizer sobre a arte que ela é linda, porque os personagens são muito expressivos. Tem alguns momentos, inclusive, que essa arte a gente ganha a página dupla, principalmente quando eles estão cozinhando juntos, em algum momento assim, que a gente acompanha esse processo em uma ilustração muito rica e muito bonita, que não precisa de nenhum balão para contar aquele momento, para contar aquela história e transmitir aquelas emoções. Isso é muito legal, são páginas muito bonitas mesmo. A leitura toda é bem fluida, a narrativa é bastante linear e ela é bem clara, a arte combina muito com o que a história está propondo, né? Inclusive, como eu falei, o que os personagens são propostos na história, a arte faz um trabalho excelente em transmitir pra gente. Ainda dá pra fazer algumas comparações com algumas páginas que foram de rascunho de Bloom antes da versão final, e dá pra ver como a personalidade do Ari foi bem pensada, bem trabalhada ao longo desse projeto até eles chegarem no que eles têm aqui, e é realmente muito legal. Bloom é uma história leve, fofa, não tem nada demais, tá? Nada demais. Ela é uma história
fofa, gostosa, leve, que vai te divertir por algum tempo enquanto tu tá lendo, e ela vai te deixar com o coração quentinho, né? Volta e meia eu indico alguns BLs assim, que te deixam com o coração quentinho, que são uma história de amor gostosa, e aqui a gente tem isso. Em Bloom ele faz isso, ele conta essa história de maneira bastante divertida, porque a história é divertida, o traço funciona para isso. A gente tem um grande drama lá no final que tu não sabe como as coisas vão lidar, mas ele também é resolvido de maneira tranquila, sem exagerar, sem perder esse ritmo gostoso que a história tem do começo. Então, se você quer passar algum tempo lendo uma coisa gostosa que vai te aquecer o coração e te divertir por várias páginas, fazer tu te identificar com alguns processos, alguns momentos, algumas vivências dos personagens, lê Bloom, O Verão em que o Amor Cresceu, porque é uma experiência excelente. Como eu falei aqui na caixa de descrição, a gente tem um link para você comprar a graphic novel lá na Amazon pelo meu link, isso ajuda bastante. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e dizer aí nos comentários o que você achou da obra, se você já leu ou se você se empolgou um pouco para ler. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!